Só para deixar também, né, o registro, essa gravação ela está acontecendo com legendas, pensando também essa condição do que a gente vai discutir um pouco, o Glauber vai falar disso, que é permitir que as pessoas tenham acesso e considerando toda a diversidade, então a gravação ela já vai ter o registro da legenda de tudo que a gente estiver falando e expondo aqui, de forma oral. Então vamos dar início. Algumas pessoas foram chegando, desejar uma boa-vinda numa sexta-feira à tarde, né, no mês de julho, muitas pessoas de férias já, na condição de férias, estando aqui com a gente. Eu sou professora Fernanda, atualmente estou na coordenação do Grupo de Aprendizagem Tutorial 2 do PET Saúde e Equidade, UFG, com a SMS Goiânia e a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, além dos nossos representantes, preceptores, tutor e estudantes do GAT2, a gente tem tido também a ampliação de participação dos demais GATs que compõem esse projeto do programa PET Saúde e Equidade, que a gente tem o GAT1 aqui representado, o GAT3, o 4 e o 5. Então, uma satisfação estar junto aqui. Claro, a gente tem ampliado também para os convidados dos nossos mediadores, então o Glauber possivelmente deve ter identificado alguns convidados também já por aqui. Então, a gente fica muito feliz de ter outras pessoas somando nesse momento de formação e de educação voltada à equidade e, claro, pensando como que a gente pode pensar o nosso trabalho no SUS à luz do conceito de equidade, de direitos humanos e na inclusão das pessoas diversas, e aqui hoje com foco a pessoas com deficiência. Glauber, então, fique à vontade para iniciar a sua mediação desse encontro do grupo de estudos. Fala um pouquinho de você, te apresentei de forma geral aqui, mas pode falar um pouquinho mais da sua história, o que te levou a desenvolver seus estudos e por onde você passou também, que implica e te atravessa sobre essa temática. E, novamente, muito obrigada, Glauber. Tá bom, eu que agradeço. Tá tudo certo aí meu áudio, né? Sim, tá ótimo. Não, beleza. Então vamos começar aqui. A professora já me apresentou, meu nome é Glauber, eu sou um profissional de educação física atualmente. Eu formei pela Faculdade de Educação Física e Dança, na UFG, e atualmente faço mestrado no mesmo lugar. Desde o início da minha graduação, eu sempre tive o olhar voltado para as pessoas com deficiência, porque foi a área mais interessante assim que eu vi, percebi e compreendi o quanto carece de estudos científicos e a necessidade que essas pessoas têm também de estarem relacionadas à área da saúde e estarem um pouco direcionadas à vivência do esporte e de algum exercício, ou qualquer exercício físico que seja relacionado para elas e que para isso elas precisam de ter o acesso. E para ter o acesso, elas têm que ter em alguma lei, algum direito que lhes permite estarem dentro do esporte paralímpico. Que por esse meio que eu acho o de atualmente melhor para ela estar se desenvolvendo. Então, por isso que eu adentrei nessas temáticas. E até para eu também ter o meu pai, que é uma pessoa com deficiência, minha tia, que ela está observando aqui a gente, está na palestra. E também eu trabalhei durante alguns anos na ATFEG, eu trabalhei durante mais de 4 anos. E assim, eu vi como as pessoas com deficiência, quando elas trabalhavam em áreas que não estavam relacionadas assim ao esporte, quando elas estavam mais no escritório, ou estava, por exemplo, como atendente, elas tinham uma escassez de exercícios físicos, de um movimento corporal por si próprio, sem ser relacionado apenas àquele que é da sua função laboral. Por isso que o passar depois de mais de 3 anos que eu estava lá, que começaram a ter a ginástica laboral, começou a ter um movimento a mais para as pessoas estarem tendo um processo tanto de lazer no momento de serviço, quanto uma expressão corporal genuína para elas. Então, assim, pessoal, antes de começar a falar sobre a temática, também gostaria de falar que eu também participo do laboratório para amigo, que é o laboratório nosso lá da Faculdade de Educação Física e Dança.
onde a gente desenvolve as pesquisas relacionadas à área das pessoas com deficiência, o laboratório da professora Vanessa Dalladé, que também é minha orientadora de mestrado. Então, antes da gente iniciar, eu gostaria de falar um pouco sobre a quantidade de pessoas com deficiência que tem no Brasil na atualidade. Assim, esse foi uma pesquisa do Censo de 2010, porém, eles faziam perguntas para as pessoas nas ruas. E as perguntas eram relacionadas às pessoas, elas tinham dificuldade de andar, tinham dificuldade de enxergar. Então, por isso que, talvez aqui no do cegos está muito alto relacionado às pessoas com deficiência motora, porque as pessoas também estavam com dificuldade visual, que tem miopia, astigmatismo, ou algum tipo de dificuldade mesmo de enxergar. Por exemplo, meu caso que usa óculos. Então, esses também foram pessoas consideradas nesse cálculo. Mas, de toda forma, são pessoas que têm dificuldade em realizar algo na sua vida e precisam de algum utensílio para estar convivendo na normalidade, como as pessoas falam. Mas que a gente aqui vai aprender que a forma correta não é chamar assim. Então, o censo apresentou exatamente essa estatística, que 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência ou dificuldade em realizar algo do cotidiano, que convencionalmente, que é a melhor forma de a gente relacionar pessoas que têm deficiência para pessoas que não têm deficiência. Que pessoas que não têm, a gente chama de convencional. A pessoa que tem deficiência é a pessoa que tem deficiência. Então, apenas a deficiência mental, que a gente atualmente não chama mais assim, agora chama-se de deficiência intelectual. Porém, de 2010 o censo, então, lá naquela época eles ainda chamavam dessa forma. E apenas essa que a gente tem algumas questões diferentes, por causa que para a pessoa afirmar que ela tem uma deficiência intelectual, ela tem que estar relacionada a algum tipo de teste que um médico vai passar com ela, que em sua maioria é aqueles testes de QI, que o pessoal faz muito para descobrir seu coeficiente de inteligência, para saber a quantidade que ela é inteligente comparada às outras pessoas, para poder fazer essas relações. Mas, de toda forma, a gente pode perceber que 1 a cada 4 pessoas possui algum tipo de deficiência, alguma mobilidade reduzida, alguma dificuldade, assim, para conviver na sociedade. E antes de adentrar mais a fundo, eu quero mostrar para vocês um vídeo. Ele está sem áudio, vamos ver se ele vai passar tranquilo. Ele está sem áudio, mas é para perceber como uma pessoa convencional estaria em um ambiente onde apenas tem pessoas com deficiência, onde ela tenta se expressar e não consegue ser compreendida, ou está uma rampa muito íngreme para a pessoa. As convencionais que não conseguem andar, não conseguem andar tão bem, começa a deslizar, ou ela vai numa biblioteca, como esse caso, e vê que os livros todos estão em braille, a qualidade não está tão boa, mas nessa biblioteca em específico aí, os livros são todos em braille, por isso que tinha apenas a menina lá que tinha deficiência visual, que estava andando para poder procurar um livro para ela. Mas assim a gente percebe como o mundo que a gente está não é um mundo que é inclusivo para as pessoas com deficiência. E por isso a gente tem que rever esses paradigmas que a gente mesmo coloca para poder desenvolver mais essa questão em relação das pessoas que possuem deficiência. Aqui agora falando, antes de iniciar sobre a definição das pessoas com deficiência, relacionada a essa parte, porque a sigla PCD é apenas para referir a pessoa com deficiência e nunca chamar de PNE, que seria pessoas com necessidades especiais, que isso atende a um público que realmente precisa de necessidades especiais, como mulheres grávidas, pessoas obesas ou pessoas com alguma cardiopatia, diabéticas, aí sim são pessoas com necessidades especiais. Mas as pessoas com deficiência não devem ser consideradas nessa mesma sigla de PNE. E, assim, vamos fazer a primeira definição do que é a deficiência, o conceito, o significado, e, assim, ela é entendida como uma condição que afeta a interação de uma pessoa com o meio ambiente que ela está inserida, devido a uma perda ou uma alteração de alguma estrutura, ou alguma função corporal que ela tenha. Ou seja, tem como a gente dividir em 4 tipos diferentes de deficiência. E a deficiência física, que é aquela que atinge os membros ou alguma parte do corpo que seja, assim, visível, que a gente chama de deficiências visíveis e não visíveis. A deficiência física, ela é visível, por causa que a pessoa, em sua maioria, ela pode ser uma pessoa cadeirante, uma pessoa que tem algum membro faltando,
tenha sido amputada por algo, ou tenha nascido com algum tipo de malformação. Já a sensorial, atualmente não usamos dessa forma, mas a sensorial, ela é relacionada às pessoas que têm alguma deficiência visual ou deficiência auditiva, algo do tipo. E tudo relacionado à sua parte sensório-motora. E assim, tem as pessoas que têm deficiência intelectual, que, como eu tinha te falado anteriormente, são pessoas que têm algum tipo de deficiência relacionada ao seu próprio intelecto. O exemplo mais fácil aqui que a gente pode dar é a pessoa que tem algum tipo, tem a síndrome de Down. Porque o restante dos tipos de deficiência intelectual, a gente só vai descobrir através de exames médicos. Mas a deficiência intelectual é a mais fácil da gente pegar e falar que é uma pessoa com síndrome de Down que é relacionada a ela. Já a deficiência múltipla é quando a pessoa tem duas deficiências ao mesmo tempo. Por exemplo, tem um dos alunos que eu estudo na minha pesquisa, que ele tem artrogripose, que é uma deficiência física, e ele tem deficiência intelectual também. Aí, nesse caso, é uma deficiência múltipla. E, sim, um pouco sobre a história da deficiência e a evolução do conceito e como ele foi prolongado ao longo do tempo, a gente pode relacionar aqui que a compreensão e o tratamento das pessoas com deficiência, ela mudou ao longo do tempo, porque desde a sua exclusão e a sua marginalização e até atualmente, onde ela tem toda essa luta por direitos e pela sua própria inclusão na sociedade. Aqui a gente pode até levar em consideração sobre algumas culturas e épocas antigas. Por exemplo, na Roma Antiga, na Grécia Antiga, a gente vê até mesmo em filmes, onde mostrava que quando um bebê vinha com algum tipo de deficiência, ele logo era excluído ou ele era sacrificado. Então, a gente percebe a importância da gente pegar e discutir sobre esses temas hoje para relacionar com o passado, como era brutal a forma com que eles agiam com essas pessoas, só por elas serem indiferentes. Tem até uma cena muito interessante numa série da cultura pop atualmente, que é a série Vikings, onde o principal, ele teve um filho, e esse filho nasceu com uma deficiência física nas pernas, onde ele não conseguia mexer as pernas. Elas só se arrastavam. Então, nesse caso, ele tentou sacrificar o menino, só que ele não conseguiu, e assim, teve todo o processo depois, mas ele foi salvo e depois se tornou o rei. Então, por isso a gente vê a diferença entre tratar a pessoa como ela é e, assim, não levar em consideração os preconceitos que são muito incluídos nessa sociedade, que é um preconceito estrutural contra essas pessoas que têm algum tipo de deficiência. E, sim, levando em consideração o direito das pessoas com deficiência, até a Lei Brasileira de Inclusão, que ela foi criada para poder inserir melhor essas pessoas na sociedade, onde buscava garantir para elas o direito delas como pessoas e promover tanto a equidade dela na sociedade, como a sua própria inclusão em os diversos temas que eles estiverem inseridos, seja no campo do trabalho, educacional, ou até os momentos que eles estiverem no lazer. Todos esses momentos da sua vida cotidiana foram inseridos nessa Lei Brasileira de Inclusão. Se eu não estou enganado, ela foi feita em 2015 no governo da Dilma. E, assim, essa convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência da ONU é um documento internacional que ele estabelece os padrões para os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência, assim que promovendo mais a inclusão em todos os aspectos da sociedade, como os que eu tinha dito anteriormente. E, assim, atualmente existem alguns modelos de deficiência, e isso modelos em estudos científicos, que é o modelo médico. O modelo médico é onde o médico ele percebe que a deficiência é algo que ele tem que curar, que ele tenta o tempo todo curar, recuperar, para a pessoa voltar a ter uma mobilidade funcional, mais tranquila. Ele tenta tratar aquele problema da pessoa, porque ele considera aquilo como um problema. No entanto, existem as formas de recuperação, e que eu vou falar um pouco mais adiante, existem todos os modelos que a gente pode fazer com a pessoa para ela ter uma recuperação ativa
do membro que esteja com alguma anormalidade, algum problema, desde o nascimento dela até a sua idade mais avançada. E o modelo social, ele é entendido como uma questão dos direitos humanos, que enfatizando assim a remoção de barreiras sociais e físicas, onde o importante vai ser as formas de como se incluir a pessoa na sociedade, e não apenas como tratá-la, mas sim como incluir ela, mesmo com todas as suas diferenças relacionadas com as outras pessoas. Tem que se entender a forma que ela vai ser incluída na sociedade, não apenas os tratamentos médicos. E também isso impacta diretamente no modelo da vida delas, que depende tudo de uma abordagem adotada por influência das políticas públicas, atitudes e provisão de recursos para eles, porque isso pode afetar diretamente a qualidade de vida deles. Se forem inseridos e criados diversos projetos onde eles podem ser inseridos na sociedade, vão estar cada vez mais sendo objetivando ter uma vida melhor e mais saudável para eles. Até porque o projeto que eu estudo, que é o projeto de Centro de Referência Paralímpico, do Comitê Paralímpico Brasileiro, ele realmente é um projeto de graça, onde as pessoas têm lá a chance de estarem nadando, e tem vários outros esportes, mas aqui o meu específico é a natação. Então, lá tem várias possibilidades de eles estarem inseridos em algum tipo de esporte e assim tendo uma forma de estarem tanto incluídos como a sua vida está sendo mais preenchida com algum tipo de lazer, ou se realmente eles podem usar o esporte como trabalho, inserindo assim no esporte paralímpico. Agora falando um pouco sobre a inclusão e acessibilidade, que é quão importante se trata a inclusão social, que ela é essencial assim para garantir que as pessoas com qualquer tipo de deficiência elas participem plenamente da sociedade, contribuindo assim para a sua diversidade e sua riqueza cultural, onde elas podem estar inseridas melhor, onde tudo assim para ela pode estar sendo de uma forma mais bela, mais interessante, não tratando eles com uma forma de exclusão ou exclusiva para algo específico, mas inserindo eles em todos os ramos da sociedade. Até porque um dos problemas maiores nisso são as barreiras físicas e atitudinais, onde devido às atitudes de algumas pessoas e algumas pessoas de comando no poder, algumas barreiras físicas são inseridas na sociedade. Por exemplo, lugares que não têm rampas, ruas que são pavimentadas, mas que para a pessoa subir numa calçada ela precisa fazer um movimento diferente, por causa que ou uma pessoa que, por exemplo, que é cadeirante, ela tem que já sozinha, ela vai sofrer muito para conseguir subir um lugar que não tenha uma rampa acessível para ela. Uma pessoa com deficiência visual, se não tiver um piso tátil, ela não vai conseguir, sim, estar caminhando naquele lugar, porque ela não vai saber se ela está indo reto, certinho. Então, isso são medidas que podem promover a acessibilidade em diferentes contextos, como eu tinha dito anteriormente, na educação, no trabalho e no lazer. Mas, infelizmente, existem alguns estigmas e preconceitos que ainda estão instaurados na nossa sociedade, que é muita discriminação que algumas pessoas com deficiência sofrem ainda nos dias de hoje. Que, infelizmente, ainda existem várias pessoas que, quando percebem que outra possui algum tipo de deficiência, tratam ela mal ou discriminam, até se ela tiver uma posição de poder. Por exemplo, ela for o chefe de alguma empresa. A pessoa vai discriminar ela por aquele fato que ela está, pela a condição que ela está atualmente. Vai falar como uma pessoa com deficiência pode ser um chefe desse jeito. Aí a gente percebe quão grande esses problemas são enraizados na sociedade. E existem também alguns mitos e verdades sobre a pessoa com deficiência, onde a gente tem que desmistificar algumas falsas crenças, como muitas pessoas não acreditam que pessoas com deficiência podem ter uma vida sexual ativa, além que há uma verdade muito interessante da pessoa com deficiência, a pessoa chamada deficiente, para ter esse nome, deficiente, ela não significa que ela não tenha eficiência naquilo que ela faça. Até porque só basta a gente tirar o D, que o restante da palavra deficiência vira eficiência. Não significa que a pessoa, apenas por ela ter algum tipo de deficiência no corpo, ela
não vai ser considerado uma pessoa eficiente. Porque talvez, dependendo do tipo de deficiência que a pessoa tiver, ela pode ter dificuldade a mais em algo específico, mas aquilo não tira a eficiência dela em outra coisa. Então, por isso que o autor Sasaki, ele argumenta que as pessoas com deficiência, elas não devem ser tratadas como necessitadas de cuidados constantes, pois não são incapacitadas, visto que elas possuem apenas uma capacidade residual menor, e são capazes, assim, de realizar muitas atividades de forma independente, ou seja, uma autonomia sendo gerada para elas. E por isso a gente pode perceber aqui uns exemplos de lugares que têm acessibilidade. Aqui vemos que essa rua tem piso tátil e aqui está um homem provavelmente com deficiência visual mostrando como ele vai caminhar e andar sobre esse piso tátil. E já aqui um exemplo melhor, onde tem um garoto aqui que usa cadeira de rodas, está aqui uma rampa acessível para ele poder subir na calçada, o piso tátil, tendo corrimão para quem tem dificuldade de andar e deambular sozinho. Assim, a rampa também, e a rampa também tendo piso tátil, se caso a pessoa com deficiência visual quiser ir por esse lado, ou talvez seja uma pessoa com deficiência visual que tenha algum tipo de mobilidade também reduzida. E por isso são vários pontos que a gente pode perceber e vemos que isso ajuda imensamente as pessoas que tenham qualquer tipo de deficiência. Assim, como eu tinha falado anteriormente, quando a gente chega num lugar e vê que não tem rampa para a pessoa com usa cadeira de roda subir, esse é o movimento que a maioria das pessoas sempre fazem. E que assim elas podem até cair. E vai ser uma dificuldade tremenda depois para ela tentar levantar sozinha. Isso, por muitas das vezes, pode ser constrangedor para a pessoa que tem deficiência física. Se, por exemplo, a mulher chegou lá para subir numa escada e o lugar provavelmente não tem rampas. A gente percebe em vários locais que a gente vai, que a gente permanece, que não tem acessibilidade para pessoas que têm qualquer tipo de deficiência. Aqui são exemplos também de ruas que provavelmente esse aqui é algum lugar que tem aquele piso antigo, igual de Pirinópolis, que é feito mais de pedra e deixa um aspecto mais bonito assim a gente vê. Porém, quando a gente leva em consideração como uma pessoa que usa cadeira de rodas vai conseguir andar num lugar desse, percebemos a imensidão no problema nessa situação. Porque isso são considerados os lugares de cidades históricas. Por exemplo, em Minas Gerais tem vários, Pirinópolis, Goiás Velho, são vários os lugares que têm pisos dessa forma, e até para andar de carro é ruim, pensa, nos casos de andar em cadeira de rodas. Aqui um lugar que não é pavimentado, se a gente levar em consideração que uma pessoa com deficiência física mora em alguma dessas residências e ela não tem carro para sair e entrar, para sair ou entrar em casa e ela depende de transporte público e ele não passar na porta da casa dela, percebemos a dificuldade que ela vai ter para poder sair de uma rua que está dessa forma e como é prejudicial às vezes para ela. Então, assim, pessoal, levando em consideração a inclusão das pessoas em alguns tipos de representações culturais da deficiência, aqui eu trouxe um exemplo artístico, que é de dança, que trata da representação da deficiência na mídia, nas artes, e como elas influenciam na representação cultural, na percepção social. Assim, eu gostaria, se alguém souber qual espetáculo foi esse, informar aí no chat para mim ver. Aí, esse daqui é um exemplo de dança que ela está realizando no salão e apresentando para outras pessoas. Alguém sabe qual que é esse exemplo aqui? Vamos lá. Glauber está nos provocando aí. Quem sabe? Que exemplo? Podem escrever no chat também. No chat o pessoal está se manifestando, depois eu te atualizo, Glauber, do que a gente está conversando aqui, o pessoal Beleza. fazendo algumas considerações. Repete de novo, qual foi sua pergunta, Glauber, para ver se o pessoal... Se alguém sabe qual foi esse contexto aqui, vai ficar mais fácil, foi o nome desse
espetáculo, podemos chamar. Foi uma abertura de um evento. É a Pequena Monoasa. E aí, gente? Alguém lembra? Chegou a ver esse espetáculo aí? Foi um evento muito importante em 2021. Olha, tá ficando mais fácil. Eu sei que tem gente da educação física aqui, às vezes, né? Fica mais fácil chegar perto. A Bárbara Ó, colocou aí, a abertura dos Jogos é Paralímpicos. isso aí. Exatamente. Eu até peguei aqui ele no site do Globo. Deixei ele aí para quem quiser ver ele depois, que ele é um espetáculo maior, mas tipo assim, ele é algo muito interessante da gente pegar e ver para entender como a inclusão das pessoas com deficiência pode ser levada em consideração na nossa sociedade. Por causa que esse espetáculo, ele demonstrou como essa criança, que é uma menina de 13 anos, lá do Japão, como ela que tá com uma... Ela é uma pessoa com deficiência, né? Ela usa cadeira de rodas e não foi só artístico, ela realmente é uma pessoa com deficiência. E ela estando com uma monoasa, as outras pessoas aqui ao lado dela são pessoas que têm as duas asas e mostram para ela como voar, só que mesmo assim ela não consegue, porque ela tem apenas uma. E assim ela tem mais dificuldade de poder conseguir fazer esse tipo de movimento. No entanto, com o decorrer do evento, da abertura que teve, vai mostrando como ela vai conseguindo evoluir até chegar no final, que é o desejo dela de conseguir voar. Mas assim, eu recomendo que todo mundo que está aqui depois tire um tempo para poder ver, porque eu não vou dar spoiler de como é interessante essa abertura, mas depois dê um jeito de ver aí. Em... Outra questão de inclusão é a tecnologia assistiva, que são recursos e ferramentas que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Que levando em consideração, assim, as tecnologias estão como cadeira de rodas, as próteses, até aqueles softwares de leitura que fazem uma leitura guiada para a pessoa, e outros também que são essenciais para a autonomia. Aqui eu trouxe alguns exemplos que talvez a gente não vê cotidianamente, que é um teclado em braille, para a pessoa poder digitar no computador, e outro que é mais comum. A pessoa que tem perca auditiva ou a deficiência auditiva, ela usa esse aparelho para conseguir estar ouvindo as outras pessoas. Tem outros que são mais elaborados, que passam uma fita na cabeça, que tem tipo uns sensores que internalizam a voz que a pessoa fala e emitem dentro do cérebro da pessoa. Esses são mais complexos e eu já vi só pessoalmente, eu não achei exemplos na internet mostrando uma imagem desse jeito. Ele é tipo um mecanismo, que é tipo uma tiara, como um fone assim, que passa na cabeça, e ele tem tipo dois tubos aqui, tipo, realmente como o formato do tímpano, e na teoria ele fala que as pessoas passam por lá toda a informação de vozes e é passada para dentro do cérebro dela, tipo internalizando para ela. Assim, tinha umas tecnologias que a gente até assusta com tamanha inovação que as pessoas estão fazendo, até porque hoje já existe forma de colocar uma prótese no braço da pessoa, onde ela vai conseguir fazer o movimento de abrir, fechar a mão, de mexer, escrever, e isso ela vai conseguir controlar a força, porque já existem as próteses da pessoa conseguir abrir e fechar a mão. Só que eles não eram próteses que ela conseguia controlar a força. Ela apertava, esmagava as coisas, ou se vai apertar a mão, quebrava a mão da pessoa. E teve vários testes assim, e aconteceram isso. Mas atualmente estão desenvolvendo lá nos Estados Unidos uma prótese que ela consegue pegar, e tem os exemplos, ela segurando um ovo, ou ela precisando levantar tipo uma caixa, e tudo ela conseguindo medir a força pelo próprio pensamento. Ou seja, eles tinham receptores ligados no seu próprio sistema nervoso que emitia essas reações que ela desejava com o corpo dela. E assim, é muito importante a gente perceber o papel da família e da comunidade, relacionando todo o seu apoio familiar comunitário com o meio de incluir a pessoa na sociedade.
porque essas pessoas da família desempenham um papel muito importante e vital, assim, no apoio às pessoas com deficiência, oferecendo tanto suporte emocional e prático para sua autonomia diária. Se for uma pessoa com deficiência que não tem ainda autonomia, não é emancipada totalmente, ela vai precisar de ajuda da família para estar locomovendo, para estar realizando as atividades do seu dia a dia. E por isso elas passam por muitos desafios, a família, no caso, para poder estar, assim, conseguindo incluir essas pessoas na sociedade, porque existem várias faltas de recurso, o estresse emocional também, e a necessidade constante de adaptação para essas pessoas, porque nem tudo, assim, vai conseguir adaptar para elas, e por isso que elas têm que ter essa visão de conseguir adaptar algo para as pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Então, as perspectivas futuras que podemos ter para essas questões de inclusão e acessibilidade é que deve existir novos movimentos de lutas também para as pessoas com deficiência, para assim que elas possam ser mais incluídas na sociedade, como, por exemplo, o futuro. Atualmente, várias marcas, várias pessoas estão sendo garoto propaganda de qualquer marca, está tendo que incluir pessoas com deficiência nela. Não podemos afirmar totalmente que isso é apenas marketing ou algo do tipo, mas vamos levar em consideração que elas estão sendo incluídas naquele momento. Tendo vários atores que possuem deficiências, tanto como vários... vocês devem saber, tem um novo influenciador, que é o Tata, que ele que é um menino que tem síndrome de Down. Menino não, ele já é adulto. Ele faz ele faz o conteúdo dele de humor. Então, assim, ele é garoto propaganda atualmente do Burger King. Então a gente percebe, assim, como as pessoas que têm qualquer tipo de deficiência podem ser incluídas. Independente do que elas serem propostas a fazer, elas podem ser incluídas naquele momento, daquela forma. E assim, a gente percebe que com o tempo, a conscientização com as pessoas com deficiência, e tanto tendo a melhora nas políticas públicas e inclusivas, vai melhorar cada vez mais o seu rendimento futuro, independente da área que ela buscar seguir ou do que ela quiser fazer na vida dela. E assim percebemos o capacitismo. O capacitismo é nada mais, nada menos do que a aversão às pessoas com deficiência, ou a discriminação contra elas. O capacitismo deriva do mesmo tipo do racismo, homofobia, esses outros tipos de discriminação, todos relacionados a algum tipo de pessoa, sendo capacitismo pessoas com deficiência, racismo pessoas de outras cores, homofobia pessoas de outras orientações sexuais, e, enfim. As formas de capacitismo são algumas, porque a gente pega tanto a explícita, que é aberta e evidente, onde a pessoa chega e xinga a outra apenas por ela ser uma pessoa com deficiência, e o implícito é aquele mais sutil, que é através de comportamentos. Por exemplo, você está sentado em um banco, chega uma pessoa com a perna amputada, sentada do seu lado, uma pessoa com síndrome de Down do seu lado e conversa com você, você só levanta e sai. Você não, propriamente dito, fez uma discriminação contra a pessoa, não falou para ela algo, mas implicitamente você demonstrou para ela que não gosta dela ser daquele jeito e não gostou dela ficar perto de você. E tem também as microagressões, que a gente pode considerar qualquer aqueles comentários, ações, ou aqueles comportamentos mais sutis, como esse que eu falei, de desprezar a outra pessoa apenas por isso. E já essa discriminação institucional é aquelas mais ocorridas em ambientes de serviço, ou quando você vai contratar alguém e percebe que ela tem deficiência, você pega e exclui já o currículo dela e vai para outra. Por isso a grande importância de ter as instituições que acolhem em sua maioria pessoas com deficiência, como a ADFEGO, a ASPAEGO, e entre outras que levam em consideração as pessoas com deficiência. Glauber, a Lanusse também pôs aqui no chat, né? Tem os olhares, a forma do olhar também acaba trazendo essa condição de discriminação, de preconceito. Com certeza. Porque isso a gente aqui, levando em consideração também os impactos
surte diversos efeitos psicológicos e emocionais nas pessoas. E essas consequências, elas podem ser gritantes, até porque eles levam à exclusão social deles, isolamento e a dificuldade também financeira, porque em sua grande maioria tem uma falta de acesso ao emprego para eles, à educação e a serviços adequados, até porque muitas faculdades que a gente percebe, por exemplo, tem o primeiro andar é acessível, dá para a pessoa conseguir entrar, mas a sua maioria elas não têm elevador, não tem uma rampa para a pessoa conseguir subir, isso dificultando o acesso dela na educação, no emprego, ou até se ela for no próprio médico. Tem vários hospitais que pode, por exemplo, acontecer, tem escada e tem um elevador. Se o elevador estragar, a pessoa não vai conseguir subir, ou vai precisar de ajuda, de levar ela no colo, de alguma forma assim, ela vai precisar passar por algum constrangimento para conseguir subir. Porque, imagine, a gente está aqui e precisa subir uma escada e tem um tipo de deficiência. E outra forma de você conseguir subir sem ser uma pessoa te carregando vai ser muito difícil. Ou carrega uma cadeira com você, ou te carrega. Porque não vai ter como uma cadeira de rodas subir uma escada. Infelizmente, ainda não tem esse tipo de adaptação. Talvez no futuro exista algum tipo de adaptação que coloca do lado dela para conseguir uma pessoa que precisa subir numa escada. Mas até o momento não existe. Então, por isso que tem que haver uma desconstrução total do capacitismo, e criar estratégias para combater ele, além de que o mais importante é conseguir ter uma educação boa na escola para mostrar como ele influencia negativamente na vida das pessoas e sensibilizá-las para como essas pessoas com deficiência também são pessoas de direitos e deveres como qualquer outra. E por isso vários movimentos sociais e o ativismo anticapacitista deve ser levado em consideração para haver essa luta dessas pessoas, para diminuir esses preconceitos. E assim, pessoal, eu trouxe aqui algumas charts que a gente mais vê comumente, mostrando um pouco do que as pessoas com deficiência passam na sociedade. Aqui um exemplo claro da pessoa sendo infantilizada, mesmo ela tendo aqui explicitamente no encontro, outra pessoa que quer só saber como vai chamar ele, e ele só falando, só me chama pelo nome, né? Ao caso Alberto. E aqui é sempre o caso que acontece também. Você está andando com a pessoa com deficiência, a pessoa nunca conversa diretamente com ela, conversa com a pessoa que está junto. E o outro caso de uma pessoa com deficiência tendo alguma eficiência no momento, e isso sendo considerado algo incrível, um milagre. Complicado. E o caso aqui levando para o meu lado, uma pessoa competiu, fez o que ela tinha que fazer na competição, aí ela vai perguntar, a entrevistadora pergunta ao treinador, não pergunta a pessoa. Enfim, tem outros casos aqui. Então, pessoal, falando um pouco aqui só sobre o meu lado esportivo, que é a inclusão no esporte paralímpico, ela transforma vidas e, assim, permitindo que as pessoas com deficiência desenvolvam habilidades físicas, emocionais e sociais. Isso proporciona para elas oportunidades para competir e demonstrar resiliência, além de desafiar os preconceitos e estigmas associados às suas limitações. Tem algumas pessoas que falam que o esporte ele é exclusivo. E isso é algo que a gente tem que concordar. No entanto, o esporte é de altíssimo rendimento, só que ele é exclusivo para as pessoas que conseguiram chegar àquele ponto. Mas a participação, estar fazendo algum esporte por si só, mostra-se como uma forma de incluir alguém na sociedade, pois ela vai estar inserida em algum tipo de grupo. Até porque o projeto do Centro de Referência Paralímpico, ele não visa totalmente o alto rendimento. Ele visa a iniciação esportiva, que a pessoa aprenda aquele esporte e faça ele. E é com o tempo, se a pessoa se desenvolver, que ela vai ser convidada a estar fazendo uma carreira no alto rendimento. E por isso que a inclusão ela pode significar também oportunidade, visto que o esporte paralímpico dá justamente a oportunidade das pessoas se superarem diariamente e acreditarem e mostrarem seus respectivos potenciais. Aqui um pouco da minha pesquisa, que eu pesquiso o Centro de Referência Paralímpico aqui de Goiânia e do Brasil, só que especificamente a minha pesquisa está sendo voltada aqui, a pesquisa de campo está sendo aqui em Goiânia, Goiás, na Faculdade de Educação Física e Dança.
onde aqui a gente tem vários alunos, cada um com deficiência diferente da outra, em que a professora está dando a aula e eu fico lá observando para poder compreender melhor como é a vida da pessoa que está tendo com deficiência e como ela está tendo a aula, como é todo esse processo. Enfim... Dá tempo de passar esse vídeo? Ele tem um pouco mais de 6 minutos, mas é muito interessante para a gente entender a acessibilidade para as pessoas. Sim, dá sim. Glauber, pode passar. Então, vamos passar ele aqui. Conjunto habitacional. Mulher circula em cadeira motorizada por caminho acessível entre duas vagas reservadas. Meu nome é Juliana Oliveira e a minha deficiência não me impede de ser apresentadora. Você já imaginou como a adequação de espaços para pessoas como eu pode ajudar muitos brasileiros a também ir mais longe e fazer coisas simples do dia a dia? Pátio escolar. Rapaz cego entre outros alunos. Sala de aula. AHA, acento agudo. Quando indica... O rapaz utiliza a máquina de datilografia Braille. Eu sou Gabrielzinho Drajá e ser cego não me impede de estudar e ser compositor. Você já pensou que com mais escolas acessíveis e melhor estruturadas, muitos jovens, assim como eu, poderiam também desenvolver suas vocações? Mulher com síndrome de Down entra em um estúdio de TV, acena para um câmera e sai por outra porta. Meu nome é Fernanda Honorato. A minha deficiência não me impede de ser repórter. Você já pensou que sem preconceito e mais pessoas como eu teriam oportunidade de mostrar a cara dentro no mercado de trabalho? Camarim de mulher sendo maquiada e penteada por outra mulher. A seguir, voz de intérprete. Eu sou a Vanessa Vidal, este é o meu sinal. Sou surda e isso não me impede de ser modelo. Você já pensou que ter uma convivência social sem barreiras pode fazer com que muitos brasileiros, como eu, tenham mais oportunidades? Vanessa segue sinalizando. Nos últimos anos, o Brasil diminuiu as desigualdades e tornou-se um país mais justo. Mais de 67 milhões de brasileiros ascenderam socialmente e hoje conseguem realizar sonhos, como carteira assinada, diploma técnico ou universitário e casa própria. Vanessa no estúdio sendo fotografada. A seguir, voz de intérprete. Mas, para o Brasil ser realmente um país mais justo para todos, uma quantidade significativa de brasileiros também deve ter seus direitos assegurados. Vanessa segue sinalizando. A seguir, Fernanda em uma redação de TV. Somos mais de 190 milhões de pessoas no Brasil. E 45 milhões de brasileiros e brasileiras que são pessoas com deficiência como eu. O interessante é que não é a deficiência que nos impede de exercer nossa cidadania, e sim a dificuldade que a sociedade tem de eliminar barreiras e garantir o pleno exercício dos direitos. Juliana passa em uma calçada. Aparece escrito autonomia na parede. Gabriel lê autonomia em braille. Fernanda lê autonomia no monitor. Vanessa traz escrito autonomia na camiseta. A seguir, voz de intérprete. Você já percebeu que a palavra-chave aqui é autonomia. Este é o sinal de autonomia. Todos nós, pessoas com ou sem deficiência, precisamos dela para viver plenamente. Isso é uma necessidade comum. Vanessa segue sinalizando. Hoje não é a limitação individual que determina a deficiência, mas sim as barreiras que ainda existem ao nosso redor, no transporte, nos espaços, na informação, na comunicação, nos serviços e na convivência social. Em espaços acessíveis como este, é possível exercer melhor a nossa cidadania. Juliana aponta para o chão e entra em uma casa onde está um casal com 2 filhos. A menina é cadeirante. Oi, tudo bem? Gabriel, Juliana e Fernanda, cada um segura um cartaz com uma sílaba da palavra inclusão. Vanessa faz o sinal. Toda criança e jovem com deficiência tem que frequentar a escola. Mas não é só isso. A seguir, voz de intérprete. Todas as pessoas necessitam de atenção à sua saúde.
seja para prevenir ou reabilitar deficiências. Vanessa segue sinalizando. As pessoas com deficiência têm direito, como todo mundo, a oportunidades. Os espaços acessíveis são importantes para a convivência de todos. Gabriel utiliza programa de computador DOSVox. IAF. Novas tecnologias. Hoje, as novas tecnologias ajudam as pessoas com deficiência a superar muitas barreiras, mas para diminuí-las de fato, também é preciso que a sociedade e os governos façam sua parte. Para isso, um passo importante é o planejamento de políticas públicas integradas, que possibilitem a efetiva participação da pessoa com deficiência no desenvolvimento do país. Isso inclui a mim, que sou uma pessoa com deficiência física. A mim, que sou uma pessoa com deficiência visual. A mim, que sou uma pessoa com deficiência intelectual. A seguir, voz de intérprete. A mim, que sou uma pessoa surda, e a todos os brasileiros que contarão com um país mais preparado para atender às suas necessidades. Vanessa segue sinalizando. Um país que garante direitos, que é acessível, que leva mais educação, saúde para toda a população. É esse o Brasil que devemos construir. Valeu, Gabrielzinho. Encerramos por aqui, tá ótimo. Então, para finalizar, eu vou cantar uma música de minha autoria. A minha calma vem da doçura da alma, traz uma paz infinita, um sentimento de amor. Logo onde se lê: Viver Sem Limite, Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em seguida, outro logo onde se lê: Governo Federal, Brasil, país rico é país sem pobreza. Então, aqui a gente, só para poder finalizar, deixa só uma frase aqui, que a gente percebe que a verdadeira inclusão, ela só acontece quando enxergamos a capacidade e não a deficiência. Então, pessoal, é isso. Foram algumas referências que eu usei na apresentação. E muito obrigado. Espero que ela tenha engrandecido vocês com mais conhecimento e mais entendimento das pessoas com deficiência. Então, vou deixar aqui novamente a frase, quem quiser ver. É isso. Bacana, Glauber, muito bom, porque, inclusive, você foi trazendo algumas problematizações que até o nosso texto de referência vai trazer também, quanto a gente ainda vê um movimento de defesa, mas a gente tem um movimento também de retrocesso, de questionamento dos direitos da pessoa com deficiência, e também essa perspectiva, às vezes a gente fala pessoa com deficiência, mas sem compreender que cada sujeito, cada cidadão, ele vai apresentar necessidades singulares, necessidade de buscar adaptações enquanto sociedade para garantir de fato o exercício de cidadania de todas as pessoas. Então foi muito interessante você pontuar e trazer conceitos que são fundamentais, inclusive para a gente pensar, e aí eu já vou fazendo uma amarração um pouco do que você trouxe, para o trabalho no SUS, e algumas provocações também. A Bárbara nos provocou no chat, inclusive falando como que a própria UFG ainda está longe de garantir, romper com essas barreiras, né? Então, não basta a gente garantir que as pessoas tenham condição de se inserir na universidade, mas como que a universidade garante a permanência dessas pessoas? Como que a gente pensa um plano integrado de atendimento e de atenção aos nossos estudantes, aos nossos docentes, então, que apresentam uma deficiência ou uma necessidade relacionada a essa condição. Então, foi muito interessante, né, e aí trazendo um pouco já também de reflexão sobre o texto, nessa condição de como que a gente está o tempo todo nesse contrassenso entre conseguir avançar nos direitos,
mas também com retrocessos e com discursos de que todo mundo é igual, então não precisa fazer mudanças. E aí eu acho que para o SUS também, quem que são as pessoas que trabalham no SUS e que são pessoas com deficiência? Que deficiências que essas pessoas possuem? E será que, de fato, elas conseguem garantir o seu pleno trabalho, trabalhando no contexto do SUS, né? Como que é isso? Eu acho que é uma questão importante, e eu vou falar, inclusive, durante os 14 anos que eu estive trabalhando no SUS, eu vi poucas pessoas com deficiência que foram inseridas no contexto do trabalho do SUS. Até porque é recente essa condição das cotas, das políticas afirmativas, inclusive para as pessoas com deficiência nos concursos públicos, por exemplo. Então, a gente via poucas pessoas com deficiência atuando. Eu, pelo menos, vi poucas onde eu passei nesse período. E, mesmo assim, eu não via essa preocupação institucional de garantir um ambiente de trabalho acessível, inclusivo. Isso reflete um pouco também do que o texto fala, de como que o mercado de trabalho, muitos eles vão negar esse espaço, e você falou disso, né, que é a discriminação, muitas empresas vão fazer esse processo de percebeu ali, já vai tirar o currículo dessa pessoa, mas para além disso, às vezes há a inserção, mas sem que a instituição pense uma forma de se reorganizar para garantir o pleno exercício do trabalho, né, e da capacidade que essa pessoa vai ter para o exercício do seu trabalho. Então, acho que são pontos importantes que você trouxe ao longo da sua fala. É isso mesmo. Eu vou retomar aqui o chat. Quem quiser fazer contribuições também com áudio, né, lembrando que a gente está pensando num grupo de estudos, é importante que vocês dialoguem, tragam do que vocês leram dos textos referência ou da vivência de vocês em contato, sejam com familiares, ou seja, no trabalho, né? Como que vocês visualizam essa questão da inclusão, da acessibilidade, mas uma questão que eu acho que é mais importante que o Glauber nos traz, né? O enfrentamento dos preconceitos e da discriminação, que tem nome. Até pouco tempo, né, a gente ainda não tinha muita clareza desse nome, mas o capacitismo ele já tem se tornado algo mais claro para que as pessoas compreendam a discriminação, os preconceitos, os estereótipos que a gente acaba construindo em relação às pessoas com deficiência. No chat, só para retomar, a gente colocou aqui, você foi falando, eu fui colocando alguns links de referências que você foi trazendo, Glauber. Coloquei o link da DIFEGO, que você pontuou, para quem não conhece, né, a Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás. Então, como uma sugestão para quem não conhecer, ou quem já tinha ouvido falar e não sabia que tem o site da DIFEGO também, para vocês conhecerem um pouco melhor. Você pontuou, né, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, então eu coloquei o link, inclusive que está disponível no portal do MEC, que é do Ministério da Educação. Então, para quem não conhecia, também aí está o link para acesso, que você citou. Você colocou também, né, citou o Comitê Paralímpico Brasileiro, então deixei aqui para quem não conhecia e quiser conhecer, inclusive os nossos atletas que vão estar aí em breve novamente nos representando, né, nas Olimpíadas aí. A Bárbara trouxe essa provocação, né, a faculdade, inclusive, é bem falha em proporcionar inclusão, acessibilidade, especialmente aquelas unidades que os prédios são mais antigos, a gente identifica muito isso, e eu avanço um pouco mais. Como que os nossos docentes recebem essas pessoas? Muitas vezes os docentes não estão preparados, não recebem o suporte para poder dar o cuidado e a assistência e toda a necessidade formativa para as pessoas com deficiência. Então, a Bárbara traz isso aqui, que ainda está bem falha. Achei um ponto importante, né, que você trouxe até do texto referência, que não basta a gente adequar a estrutura física, mas a gente precisa ressignificar o espaço social, os territórios, para que as pessoas, de fato, e isso o texto traz muito essa reflexão, para que as pessoas com deficiência elas se sintam pertencentes daquela sociedade, daquela comunidade, como detentoras de direito naqueles espaços em que ela convive. Então, você trouxe essa reflexão, não adianta a gente adaptar o espaço, isso é um primeiro passo, mas como que a sociedade também ela começa a incorporar uma cultura
de entender, né, a inclusão dessas pessoas no espaço social. Isso também, a Bárbara até fez uma reflexão em cima disso, né, que você colocou. Com certeza, o mais difícil para além da estrutura física, é a gente conseguir garantir a inclusão e pensar o espaço social, porque isso vai ter os impactos, como a gente viu no texto, psicossociais. Até tem eu até separei aqui, e aí indo um pouco para o texto, teve uma fala, né, de uma das pessoas que participaram da pesquisa, que foi um pouco desse olhar das repercussões psicossociais na acessibilidade urbana, e aí tem um nome fictício, que é da Luciana, ela vai falar, né, que ela não tem coragem de sair sozinha, porque ela não se sente segura, com autonomia de andar na cidade, porque a cidade tem muita pedra, tem buraco, tem degrau, e aí ela até fala assim, eu brinquei muito no início, quando eu mudei para cá, até as rampas aqui terminam com degrau. Já viu alguma coisa assim em outro lugar? Eu não tenho coragem de sair sozinha. Eu saio, mas saio porque meu esposo é animado e sai comigo. E é isso, né? O direito à cidade, o direito aos espaços coletivos, né? Isso fica muito evidente também no texto. A Lanucci falou da questão do capacitismo, né? Também o Olhares como essa questão. Eu até lembrei, quando você falou também, eu trabalhei durante um tempo na vigilância sanitária, na vigilância em saúde, e o quanto é importante a gente cobrar que as pessoas, ao aprovar os seus projetos arquitetônicos para receber o alvará sanitário dos estabelecimentos, o quanto era difícil conscientizar as pessoas de fazer as adequações conforme a legislação de acessibilidade. Muitos serviços... Eu pessoalmente, escutei uma vez um profissional de odontologia que abriu seu consultório, a sua clínica de odontologia, e falou assim, mas vocês estão me cobrando elevador, banheiro para pessoa com deficiência, mas eu não vou atender esse público. Então, assim, como que a pessoa... E isso por trás está o capacitismo, a discriminação. E aí a gente tinha que sensibilizar essa pessoa de que, olha, você não pode restringir quem você vai atender, independente. A pessoa com deficiência, se ela quiser ser atendida com o seu consultório, precisa estar adaptada, sua clínica tem que estar adaptada, até porque algumas pessoas, elas podem não estar na condição naquele momento de pessoa com deficiência, mas pode acontecer um acidente e ela se tornar uma pessoa com deficiência, né? Então, como que você já tem clareza que esse público você não vai atender? Então, eu escutei isso em um determinado momento que estava fazendo a avaliação da estrutura física da abertura de uma clínica odontológica. E eu estou trazendo esse relato porque a gente está falando aqui do PET Saúde, que tem diversos profissionais de saúde, e como, às vezes, a gente fala dessas questões, você trouxe isso em figuras, né, em charges, que parece historinha, mas não é, isso é o que representa a realidade, como que a nossa sociedade ainda se depara com essas questões. O Vinícius falou que na APAB os jovens não gostavam quando as pessoas os tratavam com uma generosidade exacerbada, né, que é essa coisa também que denotam, coitado, né, que é o que a gente vê muito, a pena, que acaba ferindo a própria autonomia desse sujeito, ferindo a sua independência, e é um pouco da frase final que você trouxe. Ô, Fernanda. Oi, sim, Vinícius. Não, tem alguém inscrito. Peraí, deixa eu ver. Tem a Lanucci primeiro, aí depois eu passo para você. Então, beleza. É porque não é muito nesse sentido aí, não. Tá. Depois eu passo para você, então. Só para fechar o chat, né? E aí já eu passo para a Lanucci, depois para o Vinícius. Também incluí aqui, para quem não conhece, né, o Glauber, a Lei Brasileira de Inclusão, que vai trazer logo no seu artigo 1º um pouco essa perspectiva da gente assegurar e promover condição de igualdade, o exercício de direitos e das liberdades fundamentais para a pessoa com deficiência, pensando na inclusão. E aí temos aqui o pessoal parabenizando, a Milena, que é preceptora. Não, acho que aqui a Milena é estudante da farmácia, depois me corrija, viu? Falou que a apresentação foi ótima, a Maria Eduarda também falou que a palestra foi incrível, muito necessária, que precisa realizar eventos como este para demonstrar um compromisso sério com a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária,
onde todos os cidadãos, independente de suas condições físicas, sensoriais e intelectuais, têm o direito de acessar serviços de saúde de qualidade. Maria Eduarda ainda complementa aqui, né? Eu acredito que a inclusão vai além da mera adaptação física, um pouco do que você falou também, Glauber. Acho que no SUS precisa da criação de um ambiente respeitoso, onde as pessoas com deficiência sejam tratadas com dignidade e tenham suas necessidades específicas atendidas de maneira eficaz. A Maria Aparecida falou, né, parabéns, Glauber, pela maravilhosa palestra, de grande valor para nós, para olharmos mais pelas pessoas com deficiência. A Thaís colocou parabéns pela apresentação. E a Thaís também falou, eu vejo também em prédios novos esse mesmo problema, não apenas em relação à faculdade. Tem muitos espaços que ainda não são pensados para atender pessoas com deficiência, e isso não é apenas o espaço físico, mas principalmente é a questão, né, da gente ter uma formação inclusiva, né, anticapacitista, mas principalmente treinamento das pessoas para atender pessoas com deficiência. A Maria Eduarda falou, já vi cirurgiões dentistas recusar atendimento por não saber manejar a questão do paciente pessoa com deficiência. A Thais Teixeira disse, já fui em escolas que não possuíam rampas e precisaram colocar quando receberam aluno cadeirante que ainda relutam em aceitar estudantes com deficiência por não terem profissionais capacitados para atuar. Mas não vejo interesse nessas instituições em oferecer cursos aos funcionários para atuarem quando necessário. Aí a Milena falou, é a nossa estudante da farmácia, e ela termina aqui, uma amiga foi matricular o filho com deficiência em uma escola particular, o pessoal colocou tanta dificuldade que ela desistiu e foi buscar outra escola, pois lá eles parecem ser super preconceituosos. Então, que é um pouco de relatos também, né, como a gente visualiza isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia também. Lanús, então passo a palavra para você, depois para o Vinícius, fica à vontade. Boa tarde, não sei se estão todos me ouvindo. Estão me ouvindo? Sim, tá ótimo. Então tá, boa tarde, parabéns, Glauber, pela apresentação, né, maravilhosa. A maioria das pessoas me conhecem, sou uma profissional com deficiência física, tenho hemiparesia inferior esquerda, e assim, a experiência que eu tenho é que muito se fala e pouco se faz, né? Apesar de todas as legislações que a gente tem na questão da pessoa com deficiência, rede de cuidados, né? A pessoa, o plano Viver Sem Limites, o estatuto da pessoa, a gente vê que isso não é cumprido na realidade. Por exemplo, minha unidade de saúde é uma unidade só com escadas, né? Eu falo minha unidade assim, unidade de saúde Vale dos Sonhos, onde será a nossa unidade de trabalho. Então, é uma unidade só com escadas. Então, lendo o texto, eu vejo assim, como é real, como as pessoas queriam ter autonomia, e quando a gente não fornece essa autonomia, as pessoas precisam pedir, me ajuda, né? E isso, como falou-se no texto, a gente acaba invadindo o espaço pessoal da pessoa, aquela pessoa queria só ter autonomia. Então, muitas vezes eu me sinto dessa forma. Na realidade, você vai descer um degrau, às vezes ele é muito alto. Então, é uma rampa, mas o último degrau é alto e a gente não consegue. E aí, me ajuda aqui. Então, isso é ter o seu espaço pessoal invadido. Muitas vezes a gente não gostaria disso, mas a gente tem que pedir ajuda. Então, atendi pacientes durante 20 anos, só pacientes especiais que, né, no Hospital Geral de Goiânia, que sempre me disseram a mesma coisa. Doutora, não me sinto incluído na sociedade. Então, assim, é muito complicado. O SUS, infelizmente, é um exemplo de onde as coisas não são cumpridas, né, de onde esse estatuto da pessoa com deficiência não é cumprido. Essa rede de apoio, ela não existe,
E hoje, a funcionalidade da pessoa com deficiência, ela é aquilo que é mais, assim, é o mais importante. Porém, as barreiras, como eles falam, as barreiras atitudinais, né? As barreiras atitudinais da nossa sociedade, muitas vezes, são as piores barreiras que existem. Então, né? Tem muitas barreiras físicas, arquitetônicas, de comunicação, mas às vezes eu vejo que as barreiras, né, atitudinais da nossa própria sociedade, por exemplo, a gente está numa calçada e ali tem um local onde a pessoa vai descer na cadeira de rodas ali, passar e a pessoa para o carro. Então, às vezes, vocês vão chegar na unidade, a pessoa para o carro em frente à rampa de acesso. Então, as pessoas não se preocupam. Eu vejo que muito se fala, a pessoa é igual. Não existe essa igualdade, porque as pessoas, elas não se preocupam. Então, já estive numa cadeira de rodas, é muito difícil. Então, você está pedindo, nossa, você dá licença, nossa, você me ajuda. Então, isso é muito assim, se você se colocar no lugar da pessoa, isso é um contexto social dela, é um psicológico que a pessoa fica muito abalada. Já me senti assim, meus pacientes se sentiam assim e fico muito triste do SUS, infelizmente, ser um exemplo assim. Então, tem que começar no SUS, se tem uma rede de cuidados, se tem esse plano, né? Viver sem limites, mas isso, na verdade, eu vejo como um romantismo. Isso não existe, assim, na prática da coisa, infelizmente. Muito bom, assim, sua reflexão, Lanúcia, tanto nesse lugar de fala, enquanto pessoa com deficiência, e como profissional do SUS, e que identifica. E aí também tem essa incoerência, né? Por mais que o SUS tenha um lugar da vigilância para que possa fiscalizar os estabelecimentos de saúde, muitas vezes as próprias unidades do SUS não estão de acordo com as normativas, né, com a legislação de acessibilidade. Então, são as contradições que a gente identifica no SUS e que isso transcende não apenas para o usuário, pensando o nosso projeto atual, que é de equidade de trabalho no SUS, mas afeta também as pessoas trabalhadoras com deficiência que estão no SUS. Vinícius, passo para você agora, que está inscrito, e assim, convido os demais, quem quiser se inscrever, senão daqui a pouco a gente parte para aquele momento que eu faço, né, que é de livre, espontânea indicação, para ouvi-los. Boa tarde a todos e a todas. Glauber, parabéns pela apresentação, bem esclarecedora, gostei. E eu estou participando de um projeto que chama Na Bike com DV. Aí lá é mais com deficiente visual. E aconteceu um fato assim que me surpreendeu bastante. Eu passei a ver de outra forma a deficiência. Estava pedalando, porque lá a gente pedala em dupla com uma pessoa que está com deficiência visual. Eu estava pedalando com um rapaz que chama Chico. Ele pegou, a gente foi conversando, ele, Vinícius, eu vou ser sincero com você. Antes da deficiência visual, parece que eu não conseguia ver a vida. Eu só trabalhava carregando entulho, trabalhava com serviço pesado e não tinha tempo para nada. Minha vida era carregar entulho e ir para o bar. Depois que aconteceu isso, parece que eu tive um tempo para parar e refletir com o que está acontecendo, como que é minha vida, quem sou eu. E aí ele pegou, a partir, assim, ele colocando, né, falou, parece que depois que eu fiquei cego que eu comecei a ver. Foi algo assim que, não sei, foi surpreendente escutar uma pessoa que perdeu a visão falar que essa limitação fez ele enxergar outros pontos, outros aspectos da vida. Bacana. Glauber, quer comentar enquanto a gente não tem outros inscritos? Olha, inclusive, tinha um dia que eu estava no zoológico, mas minha noiva e o pessoal Na Bike com DV estava lá com as pessoas com deficiência.
Se brincar, até o Vinícius estava lá esse dia. A hora que eu vi aqui a roupa do pessoal no Instagram aqui, eu falei, gente, é realmente a mesma roupa. A hora que ele falou o nome, eu pensei que era. Mas com a roupa aqui, é certeza. Interessante, viu? Ainda mais as bicicletas sendo essas assim, de dupla. Muito interessante para poder fazer isso guiado com eles. Pessoal, eu queria ouvir, assim, quem está nos cursos, né, da saúde, já teve a experiência dos estágios nas unidades. Agora, a partir do que a gente contextualizou, que o Glauber trouxe conceitos, consegue vir na memória algum fato, alguma situação que consegue visualizar esse processo de inclusão, de acessibilidade, ou pelo contrário, né, ferir essa condição de garantir a inclusão, a acessibilidade para as pessoas com deficiência? Sim, Maria Eduarda. E depois a Clésia. Boa tarde a todos. Como eu disse aí no chat, a Faculdade de Odontologia aqui da UFG teve uma grande evolução, né? Esse ano foi implantado aqui na faculdade a disciplina, mas ainda é optativa, focada nos pacientes com necessidade especial, dirigida pela professora Francine, que é uma grande cirurgiã dentista especializada nessa área. Ainda é uma disciplina optativa, mas já é um grande avanço, porque antigamente não existia nenhuma disciplina com esse foco, era apenas um núcleo livre, né? Então, eu acho muito interessante compartilhar aqui, mostrar que, aos poucos, né, a faculdade vem incluindo cada vez mais, pelo menos lá na faculdade de odontologia, né, os pacientes com necessidades especiais, porque viu, né, a grande demanda e a grande importância disso para a gente. Já tive algumas experiências em estágios que eu fiz, tanto aqui em Goiânia quanto em outras cidades, e infelizmente todas elas foram muito negativas. Como eu compartilhei aí, de cirurgiões dentistas recusar fazer o atendimento por não saber como manejar um paciente com algum tipo de deficiência, tanto física quanto intelectual, mas eu tive uma que eu fiz em Firminópolis, meu estágio, né? E eu achei muito interessante que o paciente, que eu ensinei o cirurgião dentista a adaptar o atendimento para uma pessoa que utilizava cadeira de rodas, que eu aprendi justamente nesse núcleo livre com a professora Francine. Então, assim, eu fico muito feliz em gente abordar esse assunto, porque eu vejo todos os dias isso, que falta essa acessibilidade para os pacientes, né? Eu nunca vi um trabalhador da saúde, pelo menos na minha área, assim, nos meus estágios com deficiência, então eu não posso falar, né? Não é meu local de fala também, mas eu também não posso relatar nada sobre isso. É isso, obrigada. Obrigada, Maria Eduarda. Clésia? Então, eu gostaria de ressaltar que um fato, né, que eu percebo. Eu sou do curso de nutrição e eu tenho um colega na minha turma que ele é cadeirante. E, assim, ele foi um guerreiro. Eu falo pra ele, todo mundo fala pra ele que ele foi um guerreiro, porque realmente ali na UFG eu ainda sinto muita, acho que pelo menos nos prédios que a gente tiveram aulas, eu percebia muita falta de acessibilidade. Por exemplo, no IPTESP, tinha as aulas práticas em laboratórios e ele não conseguia enxergar a lâmina, então tinha que tudo adaptar e tudo mais. Não era uma coisa assim já feita pensando na acessibilidade. E no momento do SISU, né, tem a vaga para as pessoas com deficiência, cadeirante, só que no momento das aulas, muita gente desiste por conta dessa dificuldade. E ele sentiu muita dificuldade durante todo o curso. Que bom você trazer essa reflexão também, Cleisa, né, de como é difícil, né, o acesso para os estudantes nesse contexto. A Bárbara falando, né, no IPTES para acessar, sim, você tem que acessar uma escada para acessar o elevador ali, né, ou fazer a volta lá e abrir a outra porta. Então, você vê que acaba dificultando para a pessoa ter o acesso à estrutura física. Muito bom, bem lembrado. A Bárbara é da fisioterapia, né, então está lá no IPTESP. Próximo é que eu vi aqui, a Daisy. É Daisy ou Daisy? Eu acho que eu já perguntei em outro momento. Oi, Fernanda, é Daisy. Daisy, ótimo. Sim, Daisy. Tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Então, a Clésia comentou, né? Não, acho que a que falou antes da Clésia, né? Que não conhecia
algum profissional com deficiência, né? A gente tem uma história bem interessante, que é de uma colega nossa, nem sei se ela entrou aqui para ouvir, que eu não consigo ver todos os participantes, que é a Ana Paula. Eu sou da Escola de Saúde Pública de Goiás, né? Estou como preceptora. E a Ana Paula, ela tem uma história, né, de vida muito interessante também. Assim que ela passou no concurso, ela sofreu um acidente e ela se tornou, então, né, cadeirante. E a Ana Paula, ela é um exemplo também de superação, né? Ela já passou por vários setores dentro da Secretaria de Saúde, hoje ela está na Escola de Saúde. E, assim, à medida do possível, é adaptado para ela, sabe? Mas, assim, a gente participa de alguns eventos juntos, sabe? E eu vejo a dificuldade que é. É bem aquilo que a Lanucci falou, né? A lei existe, mas na prática é muito complicado, né? Até a gente mesmo, né? Às vezes a gente esquece o quanto de desafios mesmo para a pessoa, né, com deficiência. Então, assim, ela consegue, né? Então, e ela tem toda a autonomia dela, né? O carro é adaptado, então ela vai todos os dias para o trabalho. Hoje ela está trabalhando na instância que é a CIES, né? Que o Centro de Integração Ensino-Serviço, né? Esse setor, né? Mas ela consegue, nos espaços da escola, transitar bem. Mas sempre que a gente tem algum evento, alguma coisa, sabe? Eu vejo a dificuldade que até teve uma fala muito interessante que eu ouvi na Conferência Nacional de Equidade, né? De uma das pessoas pessoa com deficiência também, que ela comentou até a questão da manipulação do corpo do outro, né? Que a pessoa cadeirante, por exemplo, ela se expõe ao outro, né? Igual assim, a gente fica reparando, né, a Aninha, ela precisa de ajuda para entrar no carro, para alguém guardar a cadeira, né, no porta-malas. Então, assim, esse tipo de ajuda é o tempo inteiro, né? Lá na escola a gente adaptou, então tem a questão que o guarda já ajuda, os colegas já ajudam, mas isso porque ela veio de uma realidade de lutar pelo seu espaço, sabe? Lutar até pela questão de se o banheiro que é para a pessoa, né, que ele fique exclusivo. E ela até comenta, né, a questão, por exemplo, muitos colegas cadeirantes, eles precisam usar o cateterismo intermitente, né, vesical intermitente, que é fazer a própria sondagem, né? Então, tudo isso exige um espaço adequado, né, de limpeza, e que na prática, na verdade, a gente vê que é muito difícil. Então, ela é um exemplo, assim, a gente fica muito feliz porque ela conseguiu, sabe? Ela já tem, acho que são quase 24 anos de Estado, de Secretaria de Saúde. Era esse relato que eu queria deixar, Fernanda. Daí você foi falando, e aí eu voltei até no nosso texto, porque ele é um estudo qualitativo, traz as entrevistas que foram feitas com pessoas com deficiência. Teve um que foi muito similar aí ao que você trouxe de relato, né? Que foi de uma pessoa, o nome dela fictício, Cíntia, não saiu todo aqui, mas para você ver esse lugar também, né? De como que o corpo da pessoa com deficiência, ele acaba estando mais vulnerável às outras pessoas, né? E aí ela traz isso, né? Se tiver um lugar totalmente acessível, ajuda muito, só que mesmo assim fica difícil. Quando tem que ter alguém para carregar, para empurrar, isso no meu caso, porque tem gente que se locomove sozinho, gente que tem forças nos braços, eu não tenho. Eu tenho deficiência nesse braço aqui também, então fica difícil. Pessoas cadeirantes, né, que foram entrevistadas. Às vezes as pessoas vão te empurrando, olha para você ver, né? Então, às vezes a pessoa percebe também como que é o comportamento, a atitude do outro, e aí a Lanúcia até falou dessa questão das barreiras atitudinais. Aí seu corpo cai para o mesmo lado que a inclinação da calçada, entendeu? Aí quebra só de um lado da cadeira de rodas e a cadeira tomba. Então, eu acho que tem essa questão um pouco do que você falou, Daíse. E aí é também que eu acho importante, Glauber pode até complementar, que é a gente rever também a forma com que a gente trata, às vezes, o que a sociedade leva
a aumentar as dificuldades das pessoas com deficiência, como um olhar de que essas pessoas superaram, que essas pessoas são guerreiras, quando na verdade a gente precisa entender que elas só estão sendo guerreiras, ou elas só estão superando porque as instituições e a própria sociedade têm levado elas a esse nível de condição de ter que sobrepor de forma exacerbada os limites e as barreiras que estão postas. Então, é aquilo também, né? Até que ponto a gente pode olhar de forma positiva com esses adjetivos de supera, são pessoas que foram guerreiras, porque é isso, na verdade, a gente precisa olhar as estruturas, como elas levam essas pessoas a terem que sobrepor aquilo que seria o garantir de uma dignidade dela, de estar ali naquele espaço, naqueles lugares. Então, eu acho também que é um pouco a gente precisa refletir nessa forma com que a gente lida também com esse olhar para as pessoas com deficiência. Glauber, a gente está sem inscrito, então eu vou deixar para você fazer comentários também com as participações que a gente teve. Tranquilo. Um espaço que eu não fui ainda, mas eu pretendo ir, que o pessoal que já foi lá, fala que ele é muito inclusivo, que é o centro de treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro, que é localizado em São Paulo. Falam que lá ele tem tudo lá é inclusivo. Tem rampa para subir para o segundo andar, tem um elevador, se caso tiver o problema, aí vão pela rampa. Então, a gente percebe, assim, pelo menos eu falo sempre mais pelo meu lado, né, que é parte do esporte, a gente percebe que em alguns lugares a gente não tem essa inclusão sendo valorizada. Um dos dias que eu estava, assim, observando lá as aulas de natação, tem um rapaz lá que ele tem uma mobilidade muito, muito reduzida. Ele tem muita dificuldade em andar ou sentar e fazer movimentos mais rápidos. Ele não tem um reflexo muito alto. Assim, a deficiência dele veio por causa de um acidente. Então, não souberam explicar se ele tem uma deficiência física, só uma deficiência física, ou também tem deficiência intelectual, que atingiu algum sistema nervoso dele. Então, assim, ele foi descer, porque para chegar na escada, para chegar na piscina, ele precisa descer um degrau. Lá é feito com essa forma de degrau. Aí, a hora que ele desceu o degrau, ele escorregou e caiu para trás. Então, assim, ninguém ri, ninguém vai demonstrar nessa reação. A reação do pessoal foi ir ajudar ele. Aí ele que começou a rir, fazendo graça, falando, opa, caí aqui. Mas, assim, a gente percebe como o meio que foi criado essa piscina prejudicou ele nesse momento, porque ele poderia ter caído de outra forma, machucado. Poderia ter virado o pé, lesionado de alguma forma. Infelizmente, não aconteceu. Mas a gente percebe que quando a gente vai praticar algo, ou a gente vai em algum ambiente, a gente tem que estar pensando nas pessoas com deficiência. Em sua maioria, aqui quem pratica algum esporte ou faz academia, pode reparar muito bem isso. Academia que tem segundo andar, normalmente, ela nunca vai ter um elevador, ou ela nunca vai ter uma rampa. Pelo menos eu já fui muito à academia, já dou aula em academia, eu não vejo nenhum lugar, nenhuma academia que tenha uma rampa para você ir para o segundo andar. Pode ter uma rampa de acesso para você entrar na academia, lá no primeiro andar. Normal. O problema é se você quiser subir para o segundo andar. Mesmo que o segundo andar tem outras coisas, normalmente é muito difícil você achar uma que tenha elevador. Quando você acha alguma que tenha elevador, normalmente já teve alguma coisa que foi relacionada para ela poder criar aquilo para melhorar a disponibilidade da academia. Mas, assim, quando a gente para pensar sobre esse tipo de situação, a gente leva em consideração isso. Outro ponto que eu lembrei. Onde eu estou dando aula na academia, lá tem 4 pessoas que têm deficiência auditiva, que elas são surdas. Assim, 3 delas têm personal, as 3 estão bem assistidas com personal que compreende elas, que consegue comunicar com elas tranquilo. Só que o outro homem lá, ele não tem personal, ou seja, ele sempre pede ajuda para os professores. E assim, a gente possui uma dificuldade de conseguir compreender
Aí a gente para pensar nesse momento se fosse ao contrário. Ele não faz as libras pra gente, ele tenta comunicar do jeito que a gente vai entender ou ele escreve. Aí assim a gente conversa com ele e ajudar ele no que ele está precisando. Então a gente percebe que nesses pontos também que a gente consegue compreender como existe algumas problemáticas nesse momento de estar se inserindo em um ambiente diferente, no caso, na academia. Pode passar para a Carla. Bacana, Glauber. Carla levantou a mão, por favor. Boa tarde a todos. Eu também sou trabalhadora no SUS, sou nutricionista, trabalho no Distrito Sanitário Norte e eu fiquei aqui, né, desde o texto, a fala do Glauber, e agora todos os comentários refletindo sobre vários pontos da minha vida. Eu nasci e fui criada no interior, numa cidade a 60 quilômetros daqui de Goiânia. E eu fiquei lembrando da minha infância, que a cidade é toda, as avenidas principais, todas em paralelepípedos. E eu fico lembrando, sabe, dos cadeirantes, a dificuldade que eles tinham de subir, e a cidade, ela é bem assim, montanhosa, com subidas bem íngremes, o quanto é importante toda essa legislação, todo esse olhar, todo esse trabalho, né, que vem sendo conquistado ao longo dos anos, porque eu estou pensando aí em questões aí de 30, 40 anos atrás na minha vida, né, lá na minha infância, e trago para o meu hoje. Moro num prédio de 32 andares, com 3 elevadores sociais e um de serviço. Se falta energia e tem algum cadeirante no prédio, como é um caso até pouco tempo atrás, ele faleceu porque ele era portador de ELA, mas assim, se faltava energia, não tinha a mínima condição dele acessar a própria casa, né? Mesmo assim, a esposa tentando carregar por escada, se eu não me engano, ele morava no 17º andar, então eu fico imaginando assim, em prédios, né, o quanto isso é complicado para as pessoas com deficiência física. E pensando também na academia que eu frequento, tem elevador, ela é de um piso só, porém, se faltar energia, como que vai funcionar? Eu estou falando em falta de energia, tem geradores, mas já aconteceu aqui no meu prédio de nem o gerador funcionar. Então, isso é um fato, é uma questão que precisa ser levada em consideração, mas como também um outro tipo de acesso, tem pontos que são bem delicados mesmo de se pensar. E aí eu penso no meu trabalho, no meu ambiente de trabalho. Não temos nenhuma pessoa com deficiência física lá, mas eu fico tentando imaginar como seria o acesso de uma pessoa, vamos supor, algum gerente, algum superintendente que, por acaso, precisar fazer uma visita lá para a gente e for cadeirante, ele não vai conseguir acessar. A pessoa não vai conseguir acessar. Na minha sala, por exemplo, tem tantos móveis entulhados porque é tudo um cubículo apertado e para a gente ter lugar para guardar as coisas, a nossa mesa, a gente fica se encolhendo para passar atrás das cadeiras onde a gente senta. Enfim, não temos um preparo realmente. Eu trabalho numa parte de gestão, né? Então ali a gente tem uma recepção para atendimento ao público, porém o acesso para pessoas com deficiência física seria limitado, né? Então eu fiz várias reflexões aí na minha vida, e aí eu fiquei caiu a minha ficha para uma coisa e fiquei numa dúvida. Me descobri como uma pessoa com deficiência visual, né? Porque eu uso óculos e eu não tinha caído a minha ficha para isso ainda. Tem pouco tempo que eu uso óculos e algumas vezes eu já respondi questionários. E aí vem a dúvida que se vocês puderem me ajudar, o questionário vem perguntando assim: tem algum tipo de deficiência? Eu sempre respondo não.
Então, como uma pessoa que usa óculos, porque sem óculos eu já não consigo enxergar nem de perto nem de longe mais, eu preciso responder num questionário, alguma coisa que eu estou preenchendo, que sim, eu tenho uma deficiência e eu coloco que é a deficiência visual. Estou correta? Glauber, quer falar? Talvez esse caso depende do tipo de questionário. Porque esse do censo, ele estava perguntando se a pessoa tinha alguma dificuldade de enxergar e tudo mais. É a limitação visual, Isso. né? Aí já relacionado a realmente ter algum tipo de deficiência, sem laudo, não tem como comprovar que a pessoa tem algum tipo de deficiência, entendeu? Mas se perguntar se tem alguma limitação, aí A sim. limitação, sim. Que eu também, se eu não tivesse sem óculos, a mais de 1 metro na minha frente, eu também não enxergo, não. Você está enxergando até bem, viu? Porque eu tenho automiopia, 20 centímetros para frente, eu não enxergo mais nada. Então, assim, é alta miopia, mas é uma limitação que é considerada, né? A não ser que é essa questão, se o médico, Carla, avaliar que o comprometimento que você tem visual é um comprometimento que se enquadra enquanto deficiência, e aí é um pouco do que o Glauber falou, né? Muitas deficiências, especialmente as intelectuais, elas vão ser por meio de um laudo médico que vão ser referenciadas. No caso da visual, às vezes, a de limitação a gente pode chegar à deficiência, mas, de forma geral, a pessoa que tem miopia, estigmatismo, ou o meu caso, que é alta miopia, eles ainda consideram como limitação. Sim. Tá bom, obrigada. Pessoal, a gente já está indo para o encerramento, e aí, como sempre, cada encontro a gente faz a nossa nuvem de palavras final do que a gente está levando desse encontro, né, em uma palavra. Então, eu estou pedindo aqui que vocês coloquem no chat, em uma palavra, o que eu levo desse encontro, para a gente ter isso como feedback, avaliação. E aí, para fechar, gostaria de saber se mais alguém gostaria de falar. Se não, eu vou passar para as considerações finais do Glauber, assim. Não? Glauber, então, assim, vou passar a palavra para você, tá? Peraí, eu acho que alguém se inscreveu. Sim, Vinícius. É uma dúvida que eu fiquei em relação ao texto, porque o artigo ele traz que foi feito numa cidade lá de Minas Gerais. E aí teve um caso da mulher que uma pessoa estacionou na vaga de deficiência e ela até chamou o policial para ver o que podia fazer em relação a esse caso. Aí nem o policial sabia como reagir diante dessa situação. Isso, eu penso, essa ignorância do policial se dá geralmente mais por conta de ser uma cidade pequena, ou isso os estudos hoje em dia em relação a esse propósito, ele mostra que é geral, é global. Esse caso, assim, posso comentar, ele é geral mesmo, até porque, por exemplo, mesmo ele sendo na cidade interior, o curso de formação dele foi na cidade grande. Eu não tenho certeza, assim, em Minas Gerais é feito em Belo Horizonte, Uberaba, mas normalmente é feito na capital. E se é feito na capital, todos têm a mesma formação. O problema é que talvez quem prestou o curso, aí foi levar em consideração a parte de trânsito, nem se atentou a falar que, se você pegar alguém que parou na faixa dela, no lugar de pessoa com deficiência, você tem que dar multa para ela, ou tem que mandar retirar o carro, mandar chamar o guincho, porque pelo menos eu sei que eu não sei atualmente qual o nome que tá, se é SMT, SMM, como é que tá, mas os agentes de trânsito, aí eles sim têm essa formação para saber isso, porque sempre que se eles pegar, a multa vem mesmo. Ali, pelo menos deles, eu tenho certeza. É isso mesmo, né, Glauber? Assim, os agentes de trânsito, eles já têm uma formação mais aprofundada para entender que precisa multar, precisa solicitar o guincho, e depois até a pessoa ela que vai pagar esse guincho que foi solicitado também para retirar aquele carro ali, se ela não tem o cartão devidamente. Mas as forças policiais, elas
passam por um curso, inclusive sobre direitos humanos, é um conteúdo que é previsto na formação em segurança pública, mas quase sempre eles veem isso como um conteúdo menos importante, né? Que reflete um pouco da perspectiva do que a gente tem em geral da sociedade, de achar que isso é mimimi, que fica inventando moda, de criar direitos aí, se a pessoa, né? Então, acho que tem um pouco disso também de, às vezes, pensar esses conteúdos, especialmente na formação dos profissionais de segurança pública, forças policiais, de achar que isso é um conteúdo com menos relevância, menos importância. Pessoal, então, para fechar, né, como eu estava falando, Glauber, assim, agradecer, foi muito enriquecedor. Eu acho que dentro dos temas que a gente está trabalhando nesse ciclo, possivelmente, eu me atrevo a dizer que pensar os direitos das pessoas com deficiência é talvez o tema mais incipiente na nossa rotina de compreensão, de letramento, de formação, e isso se dá também até pelas nossas falas, a gente percebe que é um tema que nos instiga, porque realmente ele fica muito aquém quando a gente vai tratar das populações. A gente hoje tem já um avanço muito maior de discussão sobre a população negra, sobre as mulheres, sobre a população LGBTQIA+, que já foi tema também aqui de um dos nossos encontros do ciclo. E quando a gente foi montando essa proposta dos ciclos, a gente percebia que tinha necessidade, porque dentro desses temas, possivelmente o de pessoas com deficiência seria o que estaria mais distante da nossa apropriação conceitual. Então, foi muito bacana, assim, esclarecedor, saber, né, também que a gente tem estudantes que estão aí na pós-graduação, desenvolvendo as suas pesquisas, olhando para essas pessoas a partir da sua capacidade, que aí eu achei fantástica a sua fala final, é olhar para a capacidade, não para a deficiência. Então, fazendo pesquisa, construindo conhecimento científico e, claro, né, fomentando isso para os estudantes que estão aqui em grande parte da graduação, para os profissionais que já são, muitos são egressos da Universidade Federal também, assim como você, e que percebem uma lacuna no currículo, também quando se trata das pessoas com deficiência. Então, muita gratidão mesmo, foi um momento muito válido estar com você, e espero que a gente possa contar com você em outros momentos aqui do PET Saúde e Equidade, porque esse é um tema que a gente vai ter que se debruçar muito, especialmente para pensar sobre as trabalhadoras e os trabalhadores do SUS que estão na condição de pessoas com deficiência, ou que possam se tornar pessoas com deficiência. Eu achei bacana a Daisy falar, né? Quando ela entrou, porque até recente, acho que nos últimos 5 anos que a gente começa a ver com maior adensamento as cotas para as pessoas com deficiência em concurso. Então ela falou, minha colega entrou, não existia cota, mas ela acabou, né, vindo a essa condição, nessa identidade de pessoa com deficiência. Então, eu acho que a gente também tratar com o olhar de que, se eu não me considero nesse momento pessoa com deficiência, a gente tem uma história de vida aí, um longo percurso que a gente nunca sabe o amanhã. Se eu vou me tornar uma pessoa com deficiência, se vou chegar a essa situação e essa condição. Então, muito importante a gente ter esse olhar também. O Ivo, que é o tutor do nosso GAT, que colocou aqui, quero agradecer muito o Glauber, aprendi muito, não me arrisquei a falar hoje, justamente por isso que a Fernanda acabou de falar. E a Edna, parabéns, Glauber. Então, Glauber, passo a palavra para você, para o nosso encerramento, fechamento, e você fica à vontade. Não, beleza. Primeiramente, eu queria agradecer você, Fernanda, por ter proposto para mim aqui, para poder estar falando para o pessoal um pouco sobre o que eu estudo e eu sei sobre inclusão e acessibilidade. Agradecer também a todo mundo aqui que veio participar, que observou um pouco e conseguiu aprender mais um pouco e passar um pouco de conhecimento para mim também, porque tem algumas coisas que a gente não pensa assim. Eu nunca tinha levado em consideração essa questão de prédios residenciais que, quando acaba a luz, o que a pessoa faz? Mesmo tendo gerador. E também alguns prédios residenciais que também não tem elevador e nem rampa, ou seja, ela já exclui que pessoas com deficiência não podem morar naquele lugar. Eu nunca tinha pensado sobre esse lado da acessibilidade. Então, na sua maioria,
vou deixar um recado final, que eu espero que provavelmente todo mundo aqui vai ver os Jogos Olímpicos, vão começar na próxima sexta. Então eu espero que todo mundo também veja um pouco dos Jogos Paralímpicos, porque a gente tem vários atletas que provavelmente esse ano a gente vai pegar pelo menos um lugar acima do 5º lugar. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado e valeu. Até a próxima. Obrigada, Glauber.